Vamos começar aqui no capítulo 1. Como um filho para o seu pai. E aqui em Mateus 6:9, né, diz assim: Então ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Ele usa um exemplo de uma filha, né, dele estar comprando sorvete em algum lugar, e na hora de receber o sorvete, ele tomou o sorvete ser violado pela vendedora, dando uma lambida naquele sorvete. E aí você pensa assim, né, você ficaria super ofendido, né, afinal de contas, como assim, né? Você lambeu meu sorvete? E aí ele diz assim, dias depois, se você compra aquele mesmo sorvete e a sua própria filha dá essa lambida no sorvete, você não vai ficar surpreso. E você vai dizer assim, tá tudo bem, filha, pode comer, você quer comer todo? Não tem problema, né? E ele aqui tá dando um exemplo, citou outro exemplo também, de um filho que pede pro pai uma calça jeans, né? E uma bola de basquete. Logo o pai começa a pensar, nossa, realmente, por que eu não posso dar um presente pro meu filho, né? Mas, se um vizinho bater na porta dele falando assim, olha, amanhã é meu aniversário, eu gostaria de ganhar uma bola de basquete, eu gostaria também de ganhar uma calça jeans. Qual o problema dessa pessoa? Por que ele tá batendo na minha porta, né? Então, o que ele tá querendo fazer nesse livro? Mostrar pra gente que quando a gente fala com Deus, ele é nosso pai, né? Então, assim acontece com os filhos de Deus. Eles têm certos privilégios e direitos que aqueles que estabelecem um relacionamento têm com Deus quando tem esse relacionamento de pai e filho com o Senhor, né? Então, aqui também ele fala, né, que nós nem todos são filhos de Deus, né? São filhos de Deus aqueles que reconhecem o Senhor como seu pai, que reconhece, né, que ele o salvou, que ele é o seu salvador e tem ele como ele, porque é pela fé que a gente se torna filho de Deus. E tem um versículo aqui em João 1:12-13, diz assim: Mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Aos que nasceram do sangue, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, eu vou contar aqui para vocês 4 palavras que destacam nessa passagem. A primeira palavra é receberam. Então, assim, você receber Jesus no seu coração é como a gente que recebe uma pessoa para habitar na nossa casa, né? E a Bíblia fala que Jesus está à porta, né? Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir, tem que abrir a porta. Eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. A gente não abre a porta do nosso coração para qualquer pessoa, né? E nós, quando nós recebemos ele, nós nos arrependemos do nosso pecado. Nós nos arrependemos das coisas que nós deixamos entrar na nossa casa, que a gente sabe que não agrada ele, né? Então, quando ele entra no nosso coração, a gente fala, Senhor, eu quero te pedir perdão por essas coisas que eu permiti entrar aqui. O Senhor me ajuda a tirar essas coisas, né? Então, a gente recebe Jesus como nosso Senhor e essa palavra, a primeira palavra-chave aqui, né? Outra palavra aqui desse texto é creem, né? Então, assim, o crer é crucial, né? A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que crer não pereça. Então, aquele que crer não será julgado, mas aquele que não crer já está julgado, a Bíblia diz. Então, nós precisamos entender que precisamos crer em Jesus. Isso não é um valor, não custa. Isso é a fé. Isso não tem valor em espécie, sabe? Então, assim, Jesus, ele é acessível para nós porque ele nos apresenta o evangelho e é só você crer que ele é o Filho de Deus. E a terceira palavra é filhos ou crianças. Quando recebemos Cristo, Deus estabelece um relacionamento extraordinário entre ele próprio e nós. Na realidade, nos tornamos participantes da sua natureza divina. Gente, isso eu acho incrível. A gente faz parte com Deus, Jesus. Você tem noção que o Criador e o Filho e o Espírito falam assim, vamos tornar ele um conosco? Que ele seja um com a gente, como Jesus disse, né? Que ele seja um comigo, como eu sou um com o Pai. E ele seja um com a gente, assim. Então a gente tem uma unidade com Deus e isso é tão lindo, gente. Isso é um privilégio. Quem sou eu? Quem é você? Para ser um com o Pai. E isso é uma coisa que nós recebemos quando nos tornamos filhos de Deus, né? A palavra é nasceram. Então, aquele que tem Deus, né, que é filho de Deus, ele nasce de novo, existe um nascimento espiritual. O Espírito Santo implanta vida espiritual em nós quando recebemos Cristo como nosso Salvador. Quando saímos dos nossos pecados, nos tornamos
para Ele em arrependimento e fé. Então, isso é quando a gente se torna parte do Senhor. E depois que a gente, vive isso, a gente tem 5 principais certezas. Primeira certeza da salvação. Então, a Bíblia fala em João 5,24, em verdade, verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra no juízo, mas passou da vida para a morte. Gente, a vida eterna começa no momento que eu aceito a Jesus, que eu recebo como meu Senhor. De agora em diante, eu já estou caminhando para a eternidade. O meu espírito, ele já está vivo eternamente para viver com Deus. Não existe uma morte mais para o meu espírito, ele está vivo, ele recebe a salvação, ele recebe a vida, então ele recebe uma aliança com Deus eterna, para a eternidade. Então a eternidade começa quando eu recebo Jesus no meu coração. A minha eternidade com Jesus começa quando eu coloco ele no lugar de rei e senhor da minha vida. Aqui em 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não nos deixa ser tentado acima daquilo que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída para que possais suportar. A vitória espiritual sobre o pecado é o direito de primogenitura do Filho de Deus. Então a gente também recebe certeza da vitória quando a gente se torna filho de Deus, sabe? Então, primeiro a salvação, depois a gente tem a certeza da vitória. E também, em terceiro lugar, nós temos certeza do perdão. Oh, meu Deus. Perdão de Deus, gente. Perdão. Você saber que você é perdoado, não importa o que você fez. O Senhor é poderoso para te perdoar. Claro que tem as consequências das coisas que a gente faz e Ele nos dá graça para superar aquilo que erramos, né? Contudo, Ele nos perdoa. E a gente precisa perdoar os nossos próximos, né? Então, assim, aquele que não consegue perdoar o próximo, né? O pai também não perdoa. Então, quarto lugar, nós temos a certeza da orientação. A gente tem um Deus que nos guia. A gente tem um Deus que nos direciona. Meu Deus, você não vai andar mais perdido. Você tem Jesus para te guiar. Meu Deus, Ele sabe de tudo. Ele tem uma manhã em tuas mãos. Ele é poderoso. Então, quando você é filho de Deus, você não precisa ter medo. Você sabe que Ele te guarda, Ele te protege. Em quinto lugar, a certeza da oração respondida, gente. Saber que você ora e Deus atende. Saber que você ora e Deus vê, e Deus ouve, e Deus se levanta do trono para te dar a resposta. Oh, meu Deus, que coisa linda, né? Deus fica ofendido quando a gente, né, que tá falando no livro, desconfia dele. Deus, ele fala assim, fica com medo dele, trata como estranho. Mas à medida que ponderamos sobre o nosso privilégio de filhos de Deus, não devemos esquecer das responsabilidades também que nos acompanham. Então, assim, quando você recebe Jesus como teu Senhor, existem suas responsabilidades também, né? Aí ele cita um exemplo aqui de uma compra de uma máquina de lavar, que ele achou uma máquina maravilhosa, mas tinha suas condições para comprar aquela máquina. Então, tudo tem uma condição. E à medida que você estuda a Bíblia, você vai percebendo que alguma das suas responsabilidades como filho, e isso exige sacrifício. Não é fácil. Então, assim, eu vou citar 3, obrigações que você precisa ter como filho. A gente, coloca obrigações para os nossos filhos e responsabilidades. Deus também, Ele sabe fazer isso, Ele nos ensina isso. Então, Ele fala para a gente amar o nosso próximo, né? É um mandamento que tem pessoas que acham que é impossível viver o amor ao próximo. Se você não amar quem te ama é muito fácil. Isso não traz evidência de uma pessoa que nasceu de novo. Isso não faz você ser diferente. Mas amar e perdoar os inimigos, as pessoas que nos fazem mal, você devolver com bem, isso te mostra que você é filho do Pai Celeste. Segunda responsabilidade é que a gente precisa se tornar maduro. Gente, tem coisa pior do que um filho que cresce e continua um bebê. Um filho que tem 40, 50 anos, mas ele é dependente, ele é totalmente indisposto, imaturo. Jesus não quer isso para mim e para você. Jesus, ele espera que a gente possa ter maturidade. E isso, gente, é imitar Jesus, né? É ser santo como Jesus. A Bíblia fala aqui, sede santo porque eu sou santo. Ai, Priscila, mas ser santo é muito, né? Imitar a Deus não significa você se tornar perfeito, aqui o livro diz. Significa, né? Porque ele não pede nada impossível para nós, né? Ele pede que a gente seja obediente, né? E aí ele cita um exemplo muito legal aqui no livro, que a filha neném, né, ela vai aprendendo a comer, mas quando ela vai começando a comer, ela se suja toda, mas ela vai aprender a se alimentar corretamente. Ela anda totalmente
né, tombando, mas depois ela vai aprender a andar. O filho, quando é neném, ele erra muito, ele tem o pai e a mãe como referência, mas ainda ele está aprendendo a ser santo, ele está aprendendo a andar de uma forma correta. E a gente é assim com Deus. A gente não vai pegar o primeiro prato de comida e mostrar, Senhor, olha como eu sou maduro. Não, Deus sabe que a gente vai se lambuzar, sabe? Então, a gente é assim também com Deus. Em terceiro lugar, né, o Senhor espera que nós sejamos luz do mundo. Nossa disciplina com Deus, ela prova que somos filhos de Deus, né? Então, a gente precisa entender que Deus é o nosso Pai. Logo, né, mais um exemplo que ele cita aqui, se o meu filho e o filho da vizinha aprontar, fizer uma coisa errada, eu vou disciplinar meu filho, mas eu não disciplino o filho que não é meu. Assim é Deus, ele só disciplina nós porque nós somos filhos dele. Então, assim, um livro bem bacana, que deixa essas verdades para nós, né? Ele finaliza aqui, né, dizendo: então, ó crente, porque você é um filho de Deus, aceito na família, clame a ele, derrame seu coração. Seu pai ouvirá e responderá a sua oração. Esse é o capítulo 1, né? Logo nós vamos começar o capítulo 2. Espero que tenha edificado a tua vida nesse dia. Deus abençoe.